Começando mais um Papo Ninja ao vivo aqui hoje com a Carol Ben-Simon. E sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar aqui a Carol chegar. Um pouquinho aqui, vou fixar agora aqui o comentário. Atenção. Estamos esperando aqui a... Pronto. Agora aqui fixando. Fixar comentário. Pronto. Tá aí. Nosso Papo Ninja de hoje sobre o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Vamos ver aqui, a Carol já tá aqui. E tá chegando aqui a Carol. Aí, Olá! olá, tudo E bem? aí, Jefferson, tudo bem? Como é que tá? E Tudo? aí, Tudo tudo bem? ótimo. Bom, então, que maravilha. Hoje nós vamos então falar sobre o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Vou apresentar, mas nem precisa apresentar, Carol Ben-Simon, né? É uma escritora, nasceu em Porto Alegre em 1982 e publicou já vários livros super bacanas, né? Todos com títulos muito bonitos, muito legais, instigantes, né? Pó de Parede, Sinuca Embaixo d'Água, que é um título também super bacana, né? Todos nós adorávamos cowboys, né? Enfim, tem outros. E tem esse, né, que a gente vai falar hoje sobre ele, né? O Clube dos Jardineiros de Fumaça, né? O Clube dos Jardineiros de Fumaça que ganhou o prêmio Jabuti de romance em 2018. Carol, super bem-vinda no nosso Papo Ninja de hoje. Para Obrigada. começar, fala Pô, um pouco sobre esse título. tá Como é que tu chegou pessoal. nesse título? Eu tô com a minha bolinha anti-stress aqui. Legal. Então, para começar, fala um pouco sobre o título, o Clube dos Jardineiros de Fumaça, mais esse achado, né? Claro, posso falar. Bom, na verdade tem várias camadas, assim, esse título na minha cabeça. Primeiro, uma certa homenagem a essa coisa do clube, porque aparece, inclusive, na história do livro, quando começou a legalização, a luta pela legalização medicinal, da maconha medicinal aqui na Califórnia, existia esse clube, Cannabis Buyers Club, tipo aquele filme, o Clube de Compras Dallas, claro, aquilo era em relação a AIDS e tudo mais, mas enfim, essa coisa Uhum. comunitária de, ok, todo mundo compra ali, embora não fosse uma coisa muito oficial. Então é uma espécie de homenagem a esse primeiro momento, assim, da legalização. A Uhum. fumaça também remete, obviamente, à fumaça da maconha. E um pouco a neblina, que é muito onipresente, assim, no cenário do livro, né? Na região onde o livro se passa, que é a região onde eu moro agora, né? Enfim, morar desde... Uhum. Então, desde 2012, né? Tu vai e volta a Mendocino. Como é que é essa história, essa relação e com essa região, né? E aí isso te rendeu também pesquisas, né, para essa história, a história do Arthur, né? Tu pode falar um pouco sobre isso e depois a gente já engata Claro, no livro, né? sim. Na verdade, bom, foi uma descoberta quase aleatória, assim, no tempo em que ainda se usava guias de viagem físico, sabe? Aquele troço. Eu Sei. decidi fazer viagem tipo road trip assim dos Estados Unidos porque eu nunca tinha vindo para cá e tinha todo esse imaginário assim da cultura americana, de ter crescido vendo filme americano e lendo muita literatura americana e tal. E daí tinha esse lugar no guia Mendocino na Califórnia e eu decidi experimentar. E foi aos poucos que eu fui descobrindo que a região tinha esse outro lado, assim, que não estava tão
visível para alguém que vinha passear, que vinha a turismo Uhum. simplesmente, que era essa economia baseada na maconha, nesse momento ainda ilegal, né? E aquilo ali me deu uma vontade de descobrir mais, e aí eu fui lendo sobre isso, e lendo na imprensa, lendo livros, aqui tem uma história e tal que eu tô a fim de contar. E assim começou Uhum. uma pesquisa bem intensa bibliográfica primeiro, e depois a coisa de realmente vir para cá, fazer essas viagens, conversar com pessoas, visitar lugares e começar a escrever e tal. E foi isso. Então foi uma série, duas viagens assim, de fato, com o objetivo de escrever. E aí Uhum. depois do livro publicado, eu acabei dando essa guinada na vida e me mudando para cá. Uhum. O livro tem muita pesquisa, né? No final, inclusive, tu fala um pouco, né, sobre o que são, assim, enfim, fatos reais dentro da história, né? E retomando bastante dessa trajetória, né? Essa trajetória ali da virada dos anos 60, anos 70, e toda a mobilização, né, pela, né, legalização, principalmente, né, para o uso medicinal, né? E é muito interessante porque o teu personagem, né, o Arthur, né, tu explora essa questão dele no Brasil, né, em Porto Alegre, né, e o que que significa em Porto Alegre, né, ele tentar, né, de algum jeito, né, é, enfim, dar algum conforto, né, para a mãe com câncer, né, e enfim, essa disparidade tão grande, né, do que acontece, né, enfim, nos Estados Unidos, ou pelo menos nesses lugares onde está, né, enfim, já legalizado. Fala um pouco sobre isso, eu acho muito interessante É, uma questão humana né, enfim, nesse jogo aí, né? é muito chocante, né, essa disparidade que a gente tem. Só para situar o pessoal na história do livro, então, esse personagem principal, o Arthur, ele é brasileiro, de Porto Alegre. E, bom, quando começa a narrativa, ele já está na Califórnia, mas tem toda uma história pregressa, então, de que ele tinha. A mãe dele estava com câncer e ele começa a plantar em Porto Alegre, na casa dos pais, para tentar dar algum tipo de conforto para ela, enfim, dores e efeitos da quimioterapia e tudo mais. E eventualmente ele é denunciado, né, por um vizinho, mas como acontece muito no Brasil, como é uma pessoa de, enfim, classe média alta, também ele não Sim. é enquadrado como traficante ou sei lá o quê. Mas ele tem a sua reputação destruída, digamos, e do pai também, que é um médico e tal. E daí ele resolve vir para cá, mas a mãe acaba falecendo. E, mas é muito estudando, assim, depois, quando eu comecei a ler sobre todo o processo que aconteceu aqui, a impressão é que a gente está no Brasil muito, tipo, décadas atrás, né, nessa discussão, nem... Mas é que também, assim, tem tanto problema no Brasil que fica difícil imaginar que isso vire uma pauta tão essencial, sabe? Que não seja uma coisa Uhum. assim muito de um nicho, mas porque tem uma percepção muito negativa ainda, né? E que acho que isso aqui já se destruiu há muito mais tempo, né? O livro traz isso, assim, por exemplo, esse momento da epidemia de AIDS, anos 80, de que a Sim. maconha estava muito presente, sendo administrada não oficialmente naquelas pessoas que estavam, enfim, que estavam morrendo, e isso meio que conquistou a opinião pública, sabe? A questão medicinal, então há muito mais tempo do que no Brasil, que tem toda uma coisa assim, maconheiro, barará, que é difícil assim de desconstruir. Uhum. Inclusive, lá remonta né, uma história sobre o glaucoma, né? Como é que surge tem uma figura que é uma personagem que é o primeiro cara que, enfim, pode usar a liberação da maconha
começou com ele, né, em função da sua doença, em função do glaucoma, né? Fala um pouco sobre isso, como é que é muito interessante né, essa perspectiva, né, e como isso vai, a partir desse ponto, né, indo para, enfim, generalizando o debate, né? Sim, então, durante a minha pesquisa, eu meio que me vi, tinham histórias tão, assim, absurdas e interessantes, que eu me vi, assim, querendo relatar essas histórias e não ficar simplesmente na trama principal do livro, né? Então, eu adicionei esses capítulos que são meio panorâmicos, assim, da Sim. história que envolve a legalização e a guerra às drogas. E uma dessas histórias que é muito curiosa é desse cara que tinha um glaucoma muito severo, um diagnóstico de que ia ficar cego antes dos 40 anos, e por acaso ele fuma maconha um dia e descobre que, enquanto ele estava sob o efeito, a visão dele melhorava muito, ele não estava vendo tudo assim, envolto em halos e tal. E aí ele descobre, ele é estudado em universidades, de que realmente a pressão ocular dele diminuía quando ele consumia maconha. E aí o cara começa meio que uma luta contra o governo, de fato, porque ele começa a plantar e daí prendem ele, etc. Até que ele ganha na justiça um troço bizarríssimo. Ele ganha o direito, quer dizer, o governo tem a obrigação de fornecer os baseados que ele precisa fumar para controlar a sua pressão ocular. Porque o governo, na época, bom, talvez ainda hoje, tinha essa fazenda no Mississippi, se não me engano, onde eles plantavam maconha para fazer testes e tal. Então, a maconha que era fornecida para esse cara saía dessa fazenda. Os caras ficaram meio desesperados, porque isso abriu um precedente, né? Outras pessoas com outros problemas, e que, enfim, de alguma forma podiam provar que os problemas médicos melhoravam com a ingestão de maconha, começaram também a entrar com esses processos e pedir esses baseados. Então é uma história muito interessante, assim, eu achei Ele surreal. aparece na televisão, em entrevistas, fumando, e tal, porque ele está liberado pelo governo, né? Uma outra coisa que está muito legal no teu livro, né? Esse imaginário hippie, os hippies velhos, né? Esse envelhecimento do imaginário hippie, essas transformações, né? Dentro dessas personagens, do ponto de vista assim, enfim, uma perspectiva é, contracultural, antissistêmica, né? Mas que acaba assim gerando também algumas personagens contraditórias, né? E outras que tentam manter, né, esse imaginário hippie, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso, sobre essa dimensão, assim, essa dimensão cultural, né, essa dimensão da liberdade e dessas perspectivas que acabam, né, brotando no teu livro. Acho que o livro acaba tendo, assim, aconteceu talvez um pouco sem querer quando eu estava escrevendo uma certa discussão sobre o autêntico, talvez, né? Então, porque tu tem essa geração de hippies, só para explicar um pouco, né? Essa região, então, que fica ao norte de São Francisco, era uma região que era de, sei lá, lenhadores, basicamente. Uhum. Daí ela foi redescoberta, né, no fim dos anos 60, início dos 70, por hippies que queriam voltar para viver da terra e tudo mais, que um movimento que ficou conhecido como Back to the Land, né? E daí são esses hippies que meio que trazem a maconha para a região e acabam descobrindo que daquilo eles conseguem dinheiro para viver, para ter esse estilo de vida desejado. E, mas então, me interessa. Opa, desculpa, Jefferson, acho que Oi? tu. Ah, não, tá. Não, então, Mas o que acontece é que tudo hoje é muito distorcido, assim, tudo vira um produto. Então, no livro tem essa história, por exemplo, de uma antiga comunidade hippie que vira um Airbnb, e eu acho que isso é muito
simbólico, assim, do que acontece hoje. E é o processo que acontece com a própria maconha, né? Porque daí Uhum. de um símbolo da contracultura, hoje em dia aqui na Califórnia tu tem uma lojinha onde tem a jujuba de maconha ou, e não sei o quê, todo um menu super complexo com nomes super complexos e índices de THC, índices de CBD e enfim, assim, acho que a velha geração tem sentimentos um pouco contraditórios com isso, sabe? Do tipo, Uhum. que legal que dá para ir lá na loja e comprar, mas ao mesmo tempo, que estranho que isso virou simplesmente mais um produto do capitalismo. Assim. Uhum. E, de uma certa forma, o teu personagem, né, o Arthur, e, enfim, a trama que vai ao redor dele ali, uma trama amorosa, ou pelo menos ali, é uma. Ela vai também fazendo um certo contraponto, né? E apresentando esses conflitos, né? De geração ou de. Né, a partir de uma perspectiva que eu acho interessante, que eu queria falar contigo, que eu vejo assim, tem um jovem, né, um jovem americano, né, com os ideais, digamos assim, principalmente ligados à liberdade, né, e à desobediência civil, né, que ele é um tipo de jovem diferente, assim, de um jovem de maio de 68, por exemplo, né, um jovem politizado a partir de outras categorias, né, tipo, é, como é que tu vê isso, assim? Como é que isso continua? É um debate? Como é que isso nutre, sabe, né, porque aparece um pouco na literatura, aparece um pouco no teu livro, né? Tá ali aquele figura que é um professor de história, ele tá enxergando as contradições também, né? Disso, enfim, que tá ali colocado para ele, né? Sim, eu acho, eu até estava pensando isso agora quando eu estava caminhando mais cedo, que me parece que aqui nos Estados Unidos, tipo, em todos os espectros políticos tem muito essa coisa da liberdade, que talvez não esteja tão Sim. liberdade individual, que não está tão marcada em outros lugares, como tu disse, na França de 68 era outra coisa, no Brasil é outra coisa. Então, eu acho que sim, isso meio que atravessa essa história da maconha. Porque eu estava vendo um seriado esses dias que se passa aqui, que também tem essa discussão de, sei lá, crimes relacionados a essa indústria ilegal da maconha aqui, etc. E, e de que forma até as pessoas que se identificam com, com a esquerda têm essa coisa de, tá, acima de tudo, a minha liberdade individual, ou tipo, eu não quero Uhum, que o Estado se meta na minha vida e tal. Esses próprios hippies que vieram para cá, eles estavam, uhum, quer dizer, também uma outra coisa, né? Tava pensando, tipo, tá, era uma galera que, sei lá, tava sendo mandada pro Vietnã pelo sim. governo. Então era natural que, tipo, as pessoas não tivessem muito afim de ter a vidas determinadas pelo Estado. E acho que sempre teve uma desconfiança, assim, desse poder institucional clássico, assim. Uhum. E como é que tu está vendo assim a recepção, né, do teu livro, debates em torno dele, eles, em relação ao tema, né, tu tem tido que percepção assim da leitura do teu livro? As pessoas estão enxergando como, enfim, um livro que toca esses assuntos, que toca o tema né, a diferença nos Estados Unidos e Brasil em relação a ao tratamento desse tema. Como é que está sendo essa recepção aqui no Brasil e como é que tu nota, enfim, em relação aos Estados Unidos? Não, tá sendo super legal, assim, muita gente me escreve, eu acho que a maioria das pessoas, como é que eu vou dizer, já tinham uma opinião não preconceituosa com a maconha. Sim. É difícil, até acontece, mas é difícil alguém chegar e, sei lá, mudar de ideia totalmente por causa do livro. O que com mais frequência acontece é do tipo, tá, nunca tinha parado
para pensar sobre isso, ou algo assim. Então, nesse sentido, eu fico feliz que o livro apresente, enfim, essa, Uhum. essa coisa múltipla. E também não é uma. Eu não estou apresentando um único ponto de vista, ou dizendo viva a maconha, Sim, tem mil problemas envolvidos nisso também. Aqui, especificamente, ambientais, por exemplo, que aparece no livro, sim. de pessoas que plantam maconha em áreas públicas e degradam totalmente aquele ambiente, porque não estão nem um pouco preocupadas com isso. Existe uma questão muito séria aqui de seca, né? A Califórnia está sempre cada vez mais numa seca Uhum. horrorosa, ainda mais agora com a mudança climática. E a plantação de maconha consome muita, muita água, então é sempre uma questão que divide a comunidade, assim. Uhum. Escuta, em relação assim à escrita, sabe? Tem uma coisa, primeiro que eu já tinha gostado muito de Todos Nós Adorávamos Cowboys, mas esse teu livro agora tá assim num nível que eu acho muito bacana de linguagem, enfim, as descrições tão bem feitas, tão encaixadas e tão assim detalhes que estão muito bem escolhidos para contar essa história, né? Ao mesmo tempo, tu está usando uma linguagem que é bem interessante, que eu queria, enfim, fiquei curioso de perguntar para ti, mas é uma linguagem que é assim, eles estão falando inglês, estão falando nos Estados Unidos, né? No entanto, o livro está escrito em português, né? Ou seja, é como se fosse um livro traduzido para o português, né? Eu senti enfim, um certo ritmo, né? E até assim construção e vocabulário também. Como é que tu vê isso, essa relação do inglês e do português num livro que está escrito em português, né? Mas que parece de uma certa forma me soa assim um pouco como se fosse uma literatura traduzida, né? Entendo. Eu não sei, acho super complexa essa questão. E acho que, como é que eu vou dizer? Bom, tem a questão de que todo esse assunto chega para mim em inglês, certo? Tipo, desde as coisas que eu li a respeito, até, sei lá, coisas que eu falei com as pessoas. Então, a própria escrita tinha, de certa forma, um processo de tradução, sabe? Então, por exemplo, vários Uhum, textos relacionados à indústria da maconha, que são em inglês, e eu tive que procurar a equivalência em português, sabe? Ou sei lá, questões, árvores que tem nesse lugar e que não tem no Brasil. Então, eu sentia uma espécie, tá, a escrita também é uma certa tradução. uhum, E acho que eu tinha uma ideia de que as pessoas estavam falando em inglês nos diálogos, mas que, enfim, o livro estaria em português. Então tinha um pouco de um trejeito do falar do inglês. Mas eu não sei, eu não enxergo. Também tem uma coisa de que eu leio muita literatura americana e tem várias coisas, talvez essa parte seja polêmica, da literatura brasileira que eu uh, não sou muito não sou muito afim de fazer ou de. Entende? Uma questão de linguagem. tipo o quê? Eu procuro ter uma linguagem muito coloquial, assim, nos meus livros. Uhum, Tá? Às vezes eu acho que parte da literatura brasileira é muito formal, não me seduz tanto aquele tipo de linguagem. Então, acho que eu fui tentando, tipo assim, criar a minha linguagem a partir do português, claro, mas entende? uhum. Aprendo muito com os próprios tradutores brasileiros, sabe? Porque eu acho que tem. Agora eu já estou viajando, tá? Não sei se eu estou falando mais coisa com coisa. É. Mas eu acho que tem uma coisa legal na literatura americana de um coloquialismo que talvez a gente tenha passado muito tempo assim sem ter, achando que tinha que ser mais, sabe, empolado na Uhum. escrita, mais do que o
do que, tipo, a fala cotidiana é uma coisa e a literatura é outra. Não acredito muito nisso, assim. Isso é muito interessante, porque de uma certa maneira, né, pensando assim, digamos, numa tradição latino-americana, tá, espanhola, Uhum. né, teve uma modernização, né, o Borges modernizou o espanhol e isso teve um impacto muito grande, inclusive, né, para dialogar com o teu livro, O Jogo da Amarelinha, né, tá, do Cortázar, que tá no Ah, teu livro, né? eu Mas adoro. são textos que têm uma limpidez na construção, né, das frases, né? Isso marca muito nessa literatura latino-americana, que por mais que seja fantástica, ela não é barroca, né? Ela se livra desse floreio, né, todo que, em geral, é uma grande, enfim, característica da literatura em Portugal bom, na Espanha e tal, né? Uhum, uhum. E essas figuras são grandes interessados e tradutores, né? Principalmente o Cortázar, de Edgar Allan Poe. E é uma figura assim que. Então é muito eu acho assim, interessante, pelo menos, essa relação, né, da literatura, enfim, nos Estados Unidos, né? Que tem toda uma tradição de uma escrita límpida, né? Uma escrita com uma eficácia estética, não pelo floreio, não pelo torneio sintático exótico, né? Mas né? E eu acho isso que está muito presente no teu livro, sabe? Sim, mesmo se pegar um autor que é considerado difícil, tipo Faulkner, que eu gosto muito e Sim. foi importante, assim, na minha formação, a dificuldade ali não tá no vocabulário, não tá no, sabe? Então, isso sempre foi uma coisa que me interessou. Uhum. Pois é. Uma outra coisa assim que eu queria falar contigo tu tem uma formação em escrita criativa, né? Fez mestrado em escrita criativa na PUC, com o Assis Brasil, e, enfim, a escrita criativa ela tem uma origem, né, nos Estados Unidos, ou pelo menos em países de língua, né, anglo-saxã, que é enxergar a literatura a partir da escrita, da construção, dos procedimentos, né? Como é que é isso assim na tua vida? Essa perspectiva que é uma perspectiva nova, né? Assim, já não tão nova, tem 35 anos no Brasil, digamos, de uma maneira mais formalizada. Mas como é que foi isso para ti, né? Estudar a escrita criativa e como é que isso impacta no teu trabalho, digamos, né? Bom, eu não consigo imaginar de outra maneira, sabe? Eu não consigo imaginar quem, como escritor ou como futuro escritor, não tem qualquer problema, qualquer tipo de preconceito, ou sei lá, com o ensino da escrita criativa, sabe? Para mim, isso já é uma questão muito, assim, resolvida Sim. desde sempre. Então, eu cursei publicidade, né? Minha graduação foi em publicidade na URGS, e durante a Uhum. graduação eu fui fazer a oficina da CIS. Uns anos depois acabei lá no mestrado, e foi quando eu larguei totalmente a vida de publicitária. Uhum. E foi super importante, porque, enfim, eu acredito muito que é possível ensinar técnica, né? Talvez não tenha algum componente que é um talento que, ok, não se pode ensinar, mas com certeza se pode ensinar a olhar o texto com um olhar técnico, tanto o seu próprio texto, quanto uh, lendo o texto de outros escritores enfim, acho que Uhum. isso muda tudo, porque aí tu faz uma leitura e, tipo, eu sou assim até hoje, quer dizer, eu faço uma leitura por prazer de ficção, mas eu tô tirando alguma coisa daquilo de técnica, olha como é que ele fez isso aqui e tal. Isso não me tira o prazer da leitura, sabe? Não é porque Uhum. eu tô analisando que isso mata o livro para mim. Então eu tô sempre tentando aprender com alguém, enfim. Uhum. Isso eu acho muito interessante, muito importante. O Assis Brasil é a principal, né, referência na escrita criativa do país. Mas isso não é algo tão fácil de se encontrar na universidade brasileira. Nos cursos de letras, em geral, a ideia é a teoria, né, teoria da literatura, mas não né, essa perspectiva. É, é, tanto é que eu acabei parando na comunicação, sabe? Eu até fico feliz de ter feito esse percurso, porque uhum,
Quer dizer, eu acho que no curso, o curso de letras é muitas coisas, mas talvez não tenha realmente essa ênfase na escrita, né? Sim. E tu, quando tu terminou, né, o mestrado, tu fez um ensaio, que é um ensaio super interessante. Eu não li o ensaio todo, mas eu li uma versão dele que tu publicou junto com a Assis Brasil num livro, naquele livro Escrita Criativa lá da PUC, né? E é sobre a personagem ausente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque é um tema que depois aparece também no teu livro, de uma certa maneira, com a Marina, né? Ela é uma personagem ausente que está ali, né? Como é que esse tema te chega para ti e te interessa, né? Bom, chegou a Primeiro, explica o que é a personagem ausente para o povo. sim. Bom, chegou tanto tecnicamente quanto assim em termos sentimentais ou pessoais, eu acho. Porque na época então eu fazia o mestrado lá com a Assis e ele falou em alguma aula sobre a coisa de postergar a entrada da personagem. Por exemplo, no Grande Gatsby, tu tem todo mundo tá falando do Gatsby, mas tu É ainda só no não terceiro capítulo, né? essa figura e, enfim, meio que imagina o que é o Gatsby pelo que os outros falam e tal. Então a minha ideia era criar um livro que essa personagem nunca aparecesse, a gente só tivesse, o leitor só tivesse nuances dela e talvez contraditórias por outros personagens e tal. Uhum. Enfim, Que é o daí sinuco embaixo d'água. exato. Se soma isso que eu tinha perdido um amigo num acidente de carro e isso me fez querer escrever essa história, que é a história de uma menina que morre num acidente de carro e as pessoas então estão tentando lidar com aquilo e tudo mais, à sua maneira. E no Clube de Jardineiros de Fumaça, pode-se dizer que tem uma. Bom, vou falar brevemente sobre isso, mas sem dar muitos spoilers. É porque quando eu estava aqui, vivendo aqui por uns meses, por causa da pesquisa e tal, começou a me chamar a atenção que nos lugares tinha esses cartazes de pessoa desaparecida e era uma menina da Austrália que tinha desaparecido aqui na região. E eu acho que aquilo me tocou muito, porque talvez eu tenha me Uhum. imaginado no lugar dela, tipo, também sou alguém de fora, será que eu posso simplesmente desaparecer e tal? E Uhum. eu acabei incorporando isso à história. Claro que não é assim o principal da história, mas é um fato que acontece o desaparecimento, né, de uma brasileira nessa região e que, enfim, tem ecos na história do Arthur, que é o personagem principal. Uhum. Pois é, essa questão, né, inclusive tu dá ainda, né, sobre a questão do personagem ausente, né, um dos exemplos, né, é o Esperando Godot, o Godot, essa figura que os outros falam sobre ele, né, e essa construção que é uma construção indireta e uma construção até do ponto de vista técnico, né, uma construção por sumários, né, como tu bem fala. Ou seja, nunca aparece numa cena, ou se aparece numa cena enfim, é uma imaginação, mas não exatamente, né, não há essa presença, né? Então, em termos de construção, é interessante assim a forma, né, como ali tu está não mostrando, né, mas está contando algo sobre a personagem, né? E isso tá, eu acho assim bem interessante no teu livro, porque é um livro cheio de cenas e também cheio cheio de recursos, eu quero dizer assim, do ponto de vista técnico, né? Eu achei que está muito bem amarrado, né? E assim com muita e tá indo sempre para uma coisa interessante, sabe? Tipo, é uma coisa que para mim assim, a prova dos nove, né? Na literatura, né? A literatura tem que ser interessante, ela tem que estranhar e tem que levar o leitor para frente, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, né? Como é que tu avalia o teu próprio livro? Assim, como é que tu pensa o teu próprio livro? Que ali parece que tu usou inúmeras possibilidades técnicas, né? Bom, assim, eu pessoalmente não acredito muito nessa coisa de jornada do personagem e tal, essas Sim.
de oficina que eu não consigo aplicar no meu próprio processo, eu não consigo enxergar uma jornada do herói e tal. Mas eu tenho muito respeito pelo leitor, e eu acho que às vezes a gente esquece, né, que tá escrevendo o livro para outra pessoa que vai ler. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer o livro ser fácil, porque a gente decide que tipo de leitor a gente quer, ok? Mas Uhum. do tipo assim, tá, ele tem que ser interessante. E então eu sempre acredito mais numa coisa de, tá, eu tenho elementos que jogam a história para frente, assim, sabe? Perguntas que ficam no ar e que vão ser respondidas depois, ou coisas curiosas que eu estou trazendo para o leitor e que vai manter ele interessado e tal. É mais ou menos assim. Nesse sentido técnico, acho que esse livro tem uma coisa, esses capítulos panorâmicos, mais históricos, Sim. eles ajudam a dar um senso de verdade à história ficcional principal, sabe? E, Uhum. e não sei, acho que funcionou, e aí não vou dar spoiler, mas tem um momento que essas duas partes meio que se entrelaçam e acho que é meio que o clímax do livro, de certa forma, quando as partes se encontram. E aparentemente elas não iam se encontrar, mas acontece. Uhum. Pois é, eu acho que tem assim estrutura, né, recursos de estrutura assim que tu usa que são muito interessantes, né, e os fins dos capítulos com uma ressonância, né, todos os fins de capítulos assim com né, e às vezes até nem a fim do capítulo, mas no meio do capítulo uma cena, né, com uma sempre com esse gancho para uma outra coisa acontecer. Eu falo isso do ponto de vista enfim, literatura não é só um sobre, né? Mas é um como, e, portanto, esses procedimentos todos é que fazem a diferença para que o livro funcione, né? Então, enfim, eu acho que isso está bem legal né, no teu livro, além do tema, né? Além da forma de, enfim, de como é que o tema tá sendo tratado, né? Em relação aí à escrita, né? A escrita criativa, tu segue dando aula, tu tá com oficinas e como é que é essa parte assim do teu trabalho como professora de escrita criativa? Não, é super legal. Eu não imaginava, né, que isso ia acontecer. Quer dizer, em Porto Alegre eu dei alguns cursos presenciais, dei em umas escolas em São Paulo também e coisa e tal. Acho até que a gente se encontrou uma vez Sim. em Brasília. Aconteceram algumas edições assim de cursos de menor duração e tal. Mas aí, desde que eu me mudei para cá, quer dizer, eu me mudei em 2018, em 19, daí eu montei um curso online. Isso foi antes, né, da pandemia, a coisa não estava tão difundida, o formato à distância, assim. E é um curso totalmente assíncrono, né? Uhum. A pessoa, portanto, assiste os vídeos, lê o material na hora que quiser. Enfim, tem atividades escritas também que o meu retorno também é por escrito, né? Então não tem aulas ao vivo, aulas no Zoom. Até no futuro eu quero também, sei lá, oferecer um outro curso em outro formato, mas é bem trabalhoso de montar, né? Foi bastante tempo nessa. Sim. E tu sabe bem disso. Não, eu sei bem disso, que a gente tá quadro amarelo também remando, mas é muito legal, tem dado bastante retorno. Deixa eu te perguntar, como é que tá assim, esse tema da escrita criativa? Opa, Oi? não, desculpa te interromper. É legal que dá uma certa. O que eu via pré-pandemia também é que tinha uma coisa muito. Tá, essas coisas são oferecidas nos grandes centros urbanos, assim, em geral, mais Sim, do sul e do sudeste. E é legal poder, tipo assim, ter uma turma que tem gente de todo que é exato. lugar do Brasil, ou gente que mora fora do Brasil até, enfim, isso é muito bacana, assim. Não, isso é uma coisa bem legal que tem acontecido, na verdade.
por necessidade, mas está gerando, né, exatamente essas turmas. Eu tinha, por exemplo, uma turma em Brasília, era só pessoal de Brasília, claro, né? Agora, enfim, do Brasil todo. Mas assim, eu queria te perguntar como é que tá, como é que é, já que essa tradição da escrita criativa nas universidades americanas, né, é super forte. Segue assim, o interesse é grande por escrita criativa, como é que é? E uma curiosidade também, tá? Tu falou da jornada do herói, desse tipo de coisa meio padronizada, né? Meio assim. Tu vê uma outra perspectiva de escrita criativa, não tanto para a indústria cultural? Como é que tu vê isso? Assim, mais criativa mesmo? Bom, para a primeira pergunta, eu nem sei te responder muito, porque eu tô meio à margem dessas coisas. Quer dizer, eu moro num lugar minúsculo, né, de 1.000 habitantes, então eu nunca circulei por esse universo da escrita criativa daqui, mas é uma coisa gigantesca, assim, né? São muitas, muitas universidades e todo um sistema literário que gira muito em torno disso, né? Acho que é muito Uhum, difícil aqui um escritor aparecer, acontecer sem ter passado por uma dessas formações, assim. Isso é certo, é meio que até já li um livro sobre isso, criticando até, ou trazendo questões de quanto isso formata ou não a indústria, toda a indústria do livro, etc. Mas, enfim, é uma discussão que uhum, não me cabe tanto, assim, porque, enfim, meu universo é a literatura brasileira, né? uhum. Mas agora eu me esqueci qual era a tua outra pergunta. Não, a outra é exatamente isso, assim, o amadurecimento né, das questões, Ah, sim, não do herói, não né? ficando só né, nessas padronizações, jornada do herói, essas coisas meio assim, para a indústria cultural tradicional, né? Storytelling. Eu acho que dá para pensar de outras maneiras, dá para ensinar de outras maneiras, mas é sempre assim, uma coisa que a gente vai descobrindo, assim. Me interesso muito por ler livros sobre isso, Sim, uh, sobre escrita criativa e coisas que eu posso incorporar para as aulas sem que seja essa coisa mais tradicional. E não sei, eu tô sempre, me interesso muito, eu converso muito sobre isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo que daí é do cinema e que estava criticando uma padronização no ensino de escrita de sim. roteiro e o quanto Vai isso super padronizado, né? então, isso tudo é super interessante, assim. Mas Pois realmente é. não tem jeito mágico, assim, de. É difícil. Porque assim, eu queria fazer isso para dar um passo seguinte, que é uma pergunta sobre como é que tu vê a escrita criativa no Brasil, a questão de uma escrita criativa brasileira que absorve ou não, né, a diversidade cultural brasileira, uma escrita criativa que é só uma importação das formas americanas, ou como é que tu vê isso, sabe? Há um amadurecimento e uma perspectiva brasileira. Tu acha, assim, nesse campo? Não, super acho. Não, não acho que é uma padronização. Não acredito também nessas Uhum. críticas mais rudimentares, talvez, de que todo mundo vai escrever o mesmo texto, porque passou pela oficina e não sei o quê. Acho que tem uma coisa individual que é mantida, com certeza. Nunca vi essa padronização acontecer, nem quando fui aluna, nem quando ensinei. E sim, acho que é possível ter uma coisa nossa. Eu não sei em termos de teoria, se essa era a tua questão, se a Sim. gente pode ter uma teoria brasileira ou da escrita criativa ou algo Uma assim. teoria da escrita criativa brasileira. Isso eu não sei, é uma coisa pro futuro, talvez. Mas eu vejo, assim, muitas iniciativas acontecendo e não faltam opções, né, de cursos e de formações. É, eu acho isso muito interessante. É que nem pensar o seguinte, ó, se o cara faz um curso de piano, ele vai tocar piano igual o outro cara que toca piano. Cara, mas uma coisa é um absurdo, porque, obviamente, se tu faz um curso, né, de piano, tu pode virar um Thelonious Monk, mas tu pode, enfim, fazer a tua trajetória, sabe? Né? Na literatura também é a mesma coisa, né? Tu vê assim também, né? Imagino, claro.
Sim, e como professora a gente aprende muito rápido, eu acho, a respeitar o estilo de cada aluno. Estilo, como diz o Assis Brasil, Tipo, o não há. Assis fica... Claro, pode ser assim, sei lá, no curso que eu dou, eu posso ter uma visão ali e passar mais essa visão do que outra, mas enfim, não vou estar Claro. direcionando as pessoas nas suas produções, nada. Senão vira uma formatação também, né? Então, olha só, curiosidade, no que tu está trabalhando agora? Eu sei que tu pesquisa e tu te prepara, né? Tu faz um tipo enfim, de preparação, como é que é e o que tu está trabalhando agora, se é que tu pode falar? Sim. Bom, agora foi um processo bem lento e turbulento, atribulado, sei lá, nos últimos anos, ao ponto de meio que eu olho para trás e penso, o que eu fiquei fazendo todo esse tempo? Claro que eu fiquei fazendo um monte de coisas, mas, enfim, o livro demorou um pouco para deslanchar. Também envolvia muita pesquisa, né? Eu comecei a ter muito prazer nessa coisa da pesquisa. Mas agora é Uhum. outro foco total, assim, é Porto Alegre, anos 80, um fato famoso da crônica policial que eu estou ficcionalizando, ao mesmo tempo que Uhum. envolve, sei lá, questões ecológicas e de taxidermia. Para quem não sabe, taxidermia é, tipo, no popular é empalhar um animal. E então fiz muitas leituras sobre taxidermia, embora nunca tenha visto assim o processo, prefiro não. E, e é isso então, crônica policial, anos 80, Porto Alegre, taxidermia, naturalistas do século 18, 19, museus de história natural, coisas do tipo. Mas está indo a escrita, assim, mais ou menos um terço do livro, eu acho. E o Espero. nome, tu já chegou no título ou não? Começa pelo título, como é que é? Tá? Cheguei num título, sim, porque há muito tempo estava falando dos meus títulos, né? Mas às vezes eu tenho essa opção. Sim. Agora eu quero dar um título de uma única palavra. Eu já tentei isso várias vezes, só que nunca rola, sabe? Eu tô predestinada a esses títulos longos. Mas aí agora vai ser uma palavra, a princípio. Então, tchan, 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 a princípio. Hum. E vem cá, eu queria que tu falasse da questão também do teu livro, como é que ele está nos Estados Unidos, onde é que ele já... Eu sei que ele foi publicado em espanhol, foi publicado em inglês, mas ele está em que mercados exatamente? Está na Argentina, tu tem o Pó de Parede, eu acho, né? Como é que é? Como é que está É, a tua obra assim nessa... na verdade, assim, o único que não saiu no exterior foi o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Ele não está Uhum, publicado em lugar nenhum ainda. Uh, Então, tem na Itália o Sinuca Embaixo d'Água, aqui nos Estados Unidos todos nós adorávamos Cowboys, que também foi lançado na Espanha, e o Sinuca também na Espanha, e como tu disse, o Pó de Parede na Argentina. uhum. E Uhum. tu tem tido retorno aí nos Estados Unidos? Quero saber se é o seguinte, tu tá virando uma autora americana ou ou Não, brasileira? Qual é a tua... foi lançado aqui por uma pequena editora, né, que tem uma proposta super legal, eles só lançam literatura traduzida, que é uma coisa ainda é muito rara nos Estados Unidos, né? Existe um preconceito com literatura traduzida, né? Como se não Hum, fosse possível ler um livro traduzido. E que é uma coisa que está mudando nos últimos anos, mas ainda assim é um certo nicho, assim. Mas, então, é um livro, circula um pouquinho, assim, volta e meia aparece ali um comentário no Goodreads e tal, de uma leitora uhum. americana. Mas, assim, não tem uma super projeção nem nada, né? Escuta, para assim, a gente indo pro bloquinho final da nossa conversa, eu queria que tu desse para nós aqui um mapa do que tu anda lendo daí.
porque acho que é uma oportunidade da gente ver o que que por onde tu tá indo. Não só a literatura, imagino que, eu não sei se qual é a tua, né, se tu vai por Philip Roth, por Don DeLillo, por Paul Auster, mas o que que tem assim de fora esses figurões aí, o que que tu acha que é bacana de prestar atenção, enfim, que tá fazendo a tua cabeça aí nos Estados Tá, Unidos? pensar. Agora tô olhando ali para o estante para. Bom, não, é difícil. Atualmente eu tô lendo algo daí, que é o Incidente em Antares, Ah, que vai rolar um debate. Semana que vem eu tô me preparando para o debate. E tá sendo muito interessante e divertido essa leitura. Bom, eu sempre fico assim um pouco noiada, não sei como é que é contigo, e cada escritor tem a sua opinião sobre como ler ou o que ler enquanto se escreve, né? Tipo, devo pois é. algo que tem alguma relação com o que eu estou escrevendo, devo ir para outro caminho, medo de ser influenciado, sei lá o quê. Eu já vi, outro dia eu vi uma escritora que é uma das que eu recomendo muito, que é a Rachel Cusk, que a Todavia Uhum. publicou a trilogia dela. Sim. Recentemente foi o último volume, que é realmente muito bom. Ela é inglesa. Ela dizendo que ela não lia nada enquanto ela estava escrevendo um romance. Tá, mas como é que eu vou parar de ler por 2, 3 anos, sabe? Não tem. Então, enfim, eu sempre acho meio tumultuado essa coisa, mas o fato é que eu tô sempre lendo ou uma coisa de não ficção, outra coisa de ficção. E essa mulher, a Uhum. Rachel Cusk, que é uma que eu li recentemente, que eu gostei muito. Tem uma com o nome parecido com o dela, que é Rachel Kushner. A Todavia publicou um livro dela chamado Mars Club, que eu Uhum. adorei esse livro, inclusive ele fez eu mudar os rumos do meu livro. Oh, Realmente me bateu tanto, assim, e pareceu tão, sabe, quando parece, assim, da mesma família literária e dá uma coisa, assim. Enfim, essa mulher eu achei, tipo assim, tá, gostei, me tocou, vou prestar atenção, vou ir atrás das outras coisas dela. E que mais? Bom, uma que eu gosto muito é Alice Munro, a contista. sim. Claro, eu tô sempre lendo alguma coisa dela. Ah, sim, eu tô só citando mulheres, né? Um outro que eu achei, eu li um pouco atrasada, na verdade. Isso não tem nada a ver, não. É literatura americana, que é o Sebald, que acho que foi publicado no Brasil há alguns anos, mas eu meio que deixei passar e tal. Tinha várias pessoas nessa onda Sebald, que ele tem um livro chamado Austerlitz, que, Sim. nossa, incrível, incrível. Eu não sei se ele é E uma alemão ou austríaco. ele é alemão. E uma das Alemão, coisas né? que mais me bateu, daí não é literatura, quer dizer, é literatura, mas tem a ver com o assunto que a gente estava falando antes da escrita criativa, que é um livro do George Saunders. Ele é um autor americano e professor de escrita criativa. E ele lançou esse livro em que ele analisa uns contos russos do século XIX. Então tem tipo, tu lê o conto e aí depois ele comenta sobre o conto, algum aspecto específico do conto e tal. E é super interessante, foi super legal ler esses russos, o Chekhov, tem um conto do Tolstói e tal, e a luz, assim, os comentários dele foram muito, muito legais, deu várias ideias, assim, de ensino também. Chekhov é um mimo da natureza, né? O, agora, para terminar, uma pontezinha para cá, para o Brasil. O que que tu sugere para o povo aqui da mídia ninja prestar atenção na literatura brasileira de hoje? Quais as tuas dicas, hein? Bom, uma que eu gosto muito da literatura dela é a Giovanna Madalosso, recomendo. Uhum. Mas esse último romance dela, recomendo demais. É tipo,
ler numa sentada, porque tem uma coisa muito... quero saber como continua, e é muito, muito, muito bem feito, assim. Uhum. Essa é a minha dica. Beleza. Olha, muito obrigado, super bacana. E espero que a gente possa conversar mais à frente, em outros momentos, né, sobre literatura, sobre a tua literatura, né, sobre escrita criativa e sobre, né, os temas aí que tu tem trazido também nas tuas andanças, que, enfim, são muito legais, instigantes, né? Então, queria agradecer a tua disponibilidade para esse nosso Papo Ninja. Dizer Obrigadão. que na semana que vem, na semana que vem tem um Papo Ninja com o Lobo. Nós vamos falar sobre literatura e quadrinhos. Literatira, na verdade, né? Nós vamos falar sobre a relação aí entre fazer, né, entre criar literatura e criar quadrinhos. A gente vai ver que tem muita coisa super bacana aí de pontes entre literatura e quadrinhos. Então, eu quero só deixar para ti aí um tchau, para tu dar um tchau também para nossa turma. Obrigadão e espero que a gente se veja ao vivo em breve. Valeu, Beleza, no valeu. Bonfim, Cidade Baixa, ou Vou fechar aqui. Beijos. beijos. Falou, valeu.